Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, Feliz Natal. Estamos dentro da oitava de Natal e dentro da oitava de Natal é como se fosse somente um dia, uma comemoração durante 8 dias. Dentro desta oitava de Natal, a igreja nos traz e nos leva a celebrar, a meditar e a amar a Sagrada Família de Nazaré. É um tempo muito especial em que nós somos incitados a olharmos exatamente para o dom da vida, que é o próprio Jesus, o Deus conosco, que nasceu entre nós, para nós, e que veio para viver em cada um de nós. E por que viver em nós? Para que nós vivamos a vida de filhos de Deus que somos. Você e eu somos filhos de Deus. Dentro desta oitava do Natal, nós celebramos então a Sagrada Família de Nazaré, que é o modelo para todas as famílias. É um modelo de família que Deus coloca para que nós vivamos de forma que possamos alcançar o céu e estarmos na eternidade juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. A Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Jesus, o Filho amado de Deus, o Deus conosco, que veio para nos dar vida. Maria, a escolhida de Deus para ser a porta de entrada da salvação para o mundo. Ela disse sim a Deus e Jesus nasceu através dela para que ele viesse salvar a todos nós. E José? José, homem justo, homem santo, homem que foi também escolhido para ser o provedor, o guardião da Sagrada Família. O Senhor o escolheu e para que ele pudesse ensinar Jesus, homem, pudesse levar Jesus a viver aqui neste mundo, aprendendo os valores, aprendendo os preceitos e viver como um homem aqui, mas um homem santo no nosso meio. Quero convidar você para que nós tomemos o Evangelho de São Mateus, no capítulo 2, versículos de 13 a 15 e de 19 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse-lhe: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta Oséias: Eu chamei do Egito o meu filho. Com a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito e disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna à terra de Israel, porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Ao ouvir, porém, que Arquilau reinava na Judeia, em lugar do seu pai Herodes, não ousou ir para lá. Avisado divinamente em sonhos, retirou-se para a província da Galileia e veio habitar na cidade de Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: será chamado Nazareno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza para a vida eterna. Amém.
Amados irmãos, amadas irmãs, neste Evangelho, vimos mais uma vez o anjo do Senhor aparece em sonho a José. Parece até, né, que José só pensava em dormir, porque ele dormia e sonhava, mas era um homem que estava totalmente à disposição de Deus e que tinha tal intimidade com o Senhor, que o Senhor lhe enviava anjo, né, para que pudesse dar a orientação para que ele pudesse ser esse guardião, para que ele pudesse proteger a Sagrada Família, pudesse proteger Jesus e Maria. Jesus era visto como aquele que viria para tomar o lugar dos reis, especialmente o rei Herodes. E aqui nós vimos então que o anjo disse para ele, vocês fujam daqui, porque Herodes vai procurar essa criança para matá-lo. E eles então saíram dali e foram, e só voltaram depois que também o anjo avisou novamente que Herodes havia morrido. E quando ele então estava caminhando para outro lugar, ele foi avisado então que quem era o rei lá era Arquelau, que era filho de Herodes. E ele então foi para a Galileia. Amado irmão, amada irmã, são tantas as situações também nos dias de hoje, e nós podemos olhar para a Sagrada Família com este olhar de proteção que havia em José, que ele estava protegendo Maria e também Jesus. Nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, quantos são os Herodes, os Arquilaus que estão querendo matar a nossa fé, querendo também destruir os nossos filhos? São quantos? E nós precisamos, então, termos essa intimidade com o Senhor, de podermos mesmo acolher a voz de Deus, a orientação de Deus, estarmos atentos para aquilo que o Senhor nos fala, aquilo que Ele quer nos direcionar. Amado, assim como Jesus precisava de proteção, os nossos filhos também precisam de um cuidado, de uma proteção contínua. Hoje, o dia da festa da Sagrada Família, nós olhamos para as figuras, né, do pai, da mãe e dos filhos. A família que é uma comunidade de amor, é o santuário da vida, como o nosso querido, saudoso Papa e hoje Santo João Paulo II é o santuário da vida, onde todos devem ser tratados com respeito, ser tratados com carinho. E a segunda leitura de hoje fala justamente sobre isso também, para que o homem ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, que as mulheres sejam submissas aos seus maridos como a igreja deve ser submissa a Jesus Cristo, que os filhos não devem ser exasperados, não devem ser, como dizem, implicados, mas que eles sejam cuidados. E é muito importante nós dizermos isso, irmãos, porque existe nesse mundo nosso um tal de feminismo, de machismo, tanto ismo que as pessoas colocam, e muitas vezes, já falaram até que a Bíblia ela é machista, que a Bíblia tem uma página que não deveria ter, que a Bíblia deveria ser reescrita. Pensem nisso, não é? Porque diz, mulher, sejam submissas aos vossos maridos. Assim como a igreja é submissa a Jesus Cristo. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Não existe nada de superioridade aqui, nem de inferioridade. Existe de um cuidado mútuo. Porque se de um lado a mulher deve respeitar o seu marido, do outro lado o homem tem que dar a vida pela sua mulher.
para que ela seja apresentada bonita, sem ruga, diante de Deus. É isso que nós somos chamados a meditar hoje. E tem uma fala do Papa Paulo VI, São Paulo VI, né, que diz as lições de Nazaré, aqui aonde Jesus foi conduzido, né, ao final, ao ouvir que Arquilau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, não ousou ir para lá. Avisado divinamente em sonho, retirou-se para a província da Galileia e veio habitar na cidade de Nazaré para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Será chamado Nazareno. O Papa Paulo VI diz as lições de Nazaré. Nazaré é a escola onde se começa a compreender a vida de Jesus. A escola do Evangelho. Aqui se aprende a olhar, a escutar, a meditar e a penetrar o significado tão profundo e tão misterioso desta muito simples, muito humilde e muito bela manifestação do Filho de Deus. Talvez se aprenda até insensivelmente a imitá-lo. Aqui se aprende o método que nos permitirá compreender quem é o Cristo. Aqui se descobre a necessidade de observar o quadro de sua permanência entre nós. Os lugares, os tempos, os costumes, a linguagem, as práticas religiosas, tudo de que Jesus se serviu para revelar-se ao mundo. Aqui tudo fala, tudo tem um sentido. Irmão, irmã, esta Nazaré é a nossa casa. Esta Nazaré é a nossa família. E é nesta família que nós vivemos e convivemos que nós vamos aprender tudo isso. E olha como é bonito viver o significado tão profundo de tão misterioso desta muito simples, muito humilde e muito bela manifestação do Filho de Deus, né? Os lugares, os tempos, os costumes, a nossa fala, tudo isso nós devemos aprender nas nossas casas e por isso ali está o compromisso de cada um de nós de sermos esses instrumentos, de sermos os Josés, das mulheres serem as Marias, dos nossos filhos serem os meninos Jesus que ali aprendem a viver como homem, vivendo para a santidade, vivendo para uma vida nova. Aqui nessa escola compreende-se a necessidade de uma disciplina espiritual, de aprendermos sobre a religião, de aprendermos sobre a nossa fé, de aprendermos a respeitarmos os preceitos, a doutrina da nossa igreja. Para quem quer seguir o ensinamento do Evangelho e ser discípulo de Cristo, como gostaríamos, o Papa diz, né? São Paulo VI, como gostaríamos de voltar à infância e seguir essa humilde e sublime escola de Nazaré. Como gostaríamos, junto de Maria, de recomeçar a adquirir a verdadeira ciência e a elevada sabedoria das verdades divinas. Irmãos, valorizemos a nossa fé, valorizemos a nossa espiritualidade, valorizemos a presença de Deus e nesse Natal, nesse tempo especial, sobretudo, valorizemos a presença do Deus vivo que nasceu, que quer nascer dentro de nós. E como sempre é dito, né, esse ano muitas vezes eu ouvi dizer isso, que nós não estamos celebrando o aniversário de Jesus. Não, nós estamos celebrando a vida do Filho de Deus no nosso meio, celebrando o nascimento de uma vida nova em nós, para que possamos levar essa vida e fazermos desse mundo um mundo melhor, um mundo onde todos se amem, um mundo onde todos se acolham, um mundo onde nós vivamos a paz, a alegria, o amor, o perdão e a esperança.
que neste domingo nós estamos celebrando o fim do ano da esperança, do jubileu, não é? Mas a nossa esperança continua. Nós celebramos, acendemos em nós a esperança para que nós possamos continuar seguindo adiante na esperança de dias melhores, na esperança da eternidade no céu. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama, salve Maria e viva Cristo Rei. Sagrada Família de Nazaré, a nossa família vossa é.